Quando os céus trepidaram. A história dos anjos vigilantes. Antes da humanidade existir, antes do pecado manchar a terra, houve um momento em que os céus se abriram, e os filhos de Deus desceram às filhas dos homens. Não foram anjos comuns, não foram mensageiros efêmeros, foram os anjos vigilantes, Irinim ou Urinim em aramaico, vigilantes em inglês, seres de alta hierarquia, guardiões celestiais, designados para vigiar a criação, mas que, em vez de vigiar, pecaram. E sua queda gerou híbridos, gigantes, e um mundo tão corrompido que só o dilúvio poderia purificá-lo. Este é o relato mais sombrio, profundo e misterioso da tradição judaica sobre os vigilantes. Uma história enterrada em textos apócrifos, sussurrada no Talmud, codificada na Cabala e escondida entre as linhas da própria Bíblia. Se você está gostando do nosso canal, deixe seu like e se inscreva para receber antecipadamente as histórias impressionantes da Bíblia. Vamos para a história então. Tudo começa com um versículo que desafia a razão. Quando os homens resultaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6, 1-2. Quem são os filhos de Deus? Benei Ha-Elohim. A interpretação tradicional rabínica, Rashi, Ibn Ezra, diz que são príncipes humanos, nobres que abusaram do poder. Mas há uma tradição muito mais antiga e oculta, a dos anjos vigilantes. O termo Benei Ha-Elohim aparece em Jó 1, 6 e 38, 7, onde claramente se refere aos anjos. E veio o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Jó 1, 6. E em Jó 38, 7, disse que os filhos de Deus gritam de alegria quando Deus fundou a terra. São seres espirituais, não humanos. Segundo os textos antigos, os vigilantes desceram do céu, tomaram corpos humanos e se uniram às mulheres. Embora não seja parte do cânone hebraico, o livro de Enoque, primeiro Enoque, escrito em aramaico entre 300 e 200 AC, é uma fonte mais detalhada sobre os vigilantes. Foi extensamente lido pelos judeus da época do Segundo Templo, citado no Novo Testamento, Judas 1, 14 e 15. E referido nos textos dos essênios de Qumran, a queda dos 200. No capítulo 6 de 1 Enoque, lemos: E aconteceu nos dias de Iared, que os anjos, os filhos do céu, viram as filhas dos homens que eram belas, e desejaram-nas. Eles escolheram um líder, Samiasa ou Shemihaza, um dos anjos mais elevados. Sob seu comando, 200 vigilantes desceram ao monte Hermon. Juraram por seus nomes não voltar atrás e tomaram esposas. Os nomes dos líderes. O livro de Enoque lista 19 chefes principais. Samiasa, o líder Araquiel, ensinado sobre os sinais da terra. Araquiel, revelado como leis celestiais. Cocabiel, mestre das estrelas. Tamiel, ensinou feitiçaria. Turiel, ciência dos planetas. Iomiel, conhecimento do trovão. Sariel, governava as luas. Ramiel, dos trovões e tempestades. Danel, juiz entre os anjos. Ezequiel, dos ventos. Baraquel, raios e relâmpagos. Azael, ou Azazel, o mais famoso, ensinou armas, joias, cosméticos e corrompeu a humanidade. Azael ensinou aos homens a fabricação de espadas, facas, escudos e couraças. E as mulheres aprenderam encantamentos e o uso de raízes e plantas. 1 Enoque 8:1. A corrupção e os Nefilim. O resultado, os Nefilim. E as mulheres conceberam deles, e eles deram à luz enormes gigantes, que consumiram tudo o que os homens tinham. E quando nada restou, eles vieram a devorar os homens. 1 Enoque 7:2-3. Deus envia 7 arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sariel, Raguel e Remiel, para julgar os vigilantes. Samiasa viu o fim chegando e disse: Peço-vos que morramos juntos, e que nossas almas não sejam separadas. 1 Enoque 10:11. Mas foi em vão. Deus ordenou. Os Nefilim foram destruídos por dilúvio.
As almas dos gigantes tornariam-se espíritos malignos, Mazikim. Os vigilantes ficaram presos nas profundezas da terra. E ao resto, aos vigilantes que pecaram com as mulheres, amarrei-os em cadeias no vale do Monte Hermon, por 100.000 anos. 1 Enoque 21:10. Segundo o texto, eles estão encarcerados nas cavernas do leste e do oeste, em regiões geladas e escuras, até o dia do julgamento final. O destino final. A prisão e o julgamento segundo Brinu. Enoque 18:22. Os vigilantes estão presos em regiões além do mundo visível. Alguns em abismos de fogo. Outros em vales de gelo eterno. Cavernas sob o mar. No dia do juízo final, eles serão soltos brevemente, julgados publicamente e lançados no fogo eterno com Satanás. E os vigilantes que revelaram os segredos serão condenados à escuridão eterna. 1 Enoque 10:12. Os anjos vigilantes não são um mito. São uma ferida no tecido do universo. Eles foram criados para vigiar, mas se tornaram tentadores. Foram enviados para ensinar, mas corromperam. Foram seres de luz e escolheram a escuridão. Conhecimento sem santidade corrompe. Poder sem humildade. E até os anjos podem cair. Mas também é uma promessa. Nada escapa ao julgamento de Deus. Nem mesmo os que caíram do céu. Pois não há criatura oculta que não seja manifesta diante dele, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquela a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13. Ecoando a justiça sobre os vigilantes. Os vigilantes estão presos, mas o mundo ainda sente seu sopro, e o Messias virá, para selar para sempre suas correntes.